Se você é analista de desenho humano ou pensa em ser, esse vídeo é para você e vai te poupar, assim, muito tempo, muito erro, muitos erros. Eu quero trazer aqui mesmo os maiores erros que eu vejo, que eu vi na minha vida e que eu vejo nas nossas clientes e alunas cometerem. E eu quero já te trazer tudo isso para que você não precisa cometer os mesmos erros. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Juliana Nandra e junto com Yasmin Manhol que nós criamos o projeto original. Hoje, a maior comunidade de desenho humano do Brasil. E uma das coisas que a gente faz no projeto original é dar a formação de desenho humano. Então, a gente forma analistas de desenho humano. E por causa disso, a gente tem muita experiência, né, com esse tema de ver pessoas se tornando analistas, ou pessoas que querem se tornar analistas. E, como eu falei, a gente tem muita experiência da nossa própria pele, né? Porque são muitos anos trabalhando com isso. Então, nem sei quantos erros vão sair aqui, mas eu tenho uns anotados, vamos ver, né? Se vai vindo alguns outros. O primeiro erro, e aí esse é realmente um erro assim que pode custar muito caro, é querer começar fazendo análises completas, querer entregar tudo, querer começar entregando tudo, fazendo a leitura completa do desenho humano da pessoa. Então, aqui no projeto original, a gente aconselha, orienta as nossas alunas a começarem fazendo a análise da tríade, que é tipo de energia, autoridade e perfil. E por que que a gente aconselha isso, né? Primeiro, porque a gente sabe que o desenho humano é um mundo, né? Tem muita coisa, tem muita informação. E a gente entende que muitas vezes a gente faz um desserviço ao cliente quando a gente joga tudo assim no colo dele. A gente traz um monte de informação que ele às vezes nem sabe o que fazer com aquilo. E ele fica confuso, tipo, às vezes ele ama a análise, tipo, uau, que interessante e tal, mas às vezes não coloca em prática porque recebeu muita coisa. Então a gente entende que é muito melhor para você como analista e para o cliente que você comece oferecendo a tríade. Então, por que para o cliente é melhor? Porque aí ele vai receber, né? Ele vai ter passos práticos para colocar ali no dia a dia, para aplicar no dia a dia, né? Até porque a autoridade e estratégia são coisas bem práticas, então ele já vai ter o direcionamento de como se alinhar, né? Como viver uma forma mais alinhada e tal. E para você, como analista, tem inúmeros benefícios. O primeiro é que é óbvio que se você acabou de terminar uma formação, você não vai saber de tudo. Você não vai ter decorado as 64 portas do desenho humano. Você não vai, sabe, tipo, vai ser um processo para você integrar tudo aquilo. Então, é muito melhor que vai ser muito mais gentil com você se você começar com a tríade, se você começar aos pouquinhos. É muito mais fácil fazer a análise da tríade do que fazer a análise de um desenho inteiro, né? A gente escuta muitos relatos de alunas que ignoraram a nossa orientação, começaram querendo entregar tudo e depois se arrependeram. E algumas até quase desistiram do desenho humano porque achou que ficou pesado demais. É muito difícil, é muito pesado. Eu passo uma semana para montar uma análise, como é que eu vou viver disso? Então, assim, não é algo só que eu tô te dizendo que tirei da minha cabeça que é melhor começar com a tríade. É realmente algo que a gente percebe, né, que a gente vê na nossa experiência que acontece e que não é legal para ninguém. Não é legal para você, não é legal para o cliente. Um outro motivo também que é legal você começar com a tríade é que dá ao teu cliente a chance de voltar. Então, essa é uma visão mais voltada para o negócio, né? A gente está pensando no negócio. Você, como analista, você tem um negócio, não é um hobby. Então, é importante você pensar nesses aspectos também, né? Se você oferece tudo numa leitura só, a pessoa fez a leitura, ela vai embora, ela nunca mais volta, porque já fez a leitura. Agora, se você tem uma leitura da tríade, aí você tem uma leitura completa, aí você tem uma leitura das variáveis, e você tem uma leitura, sabe? Se você vai dividindo essas informações em leituras diferentes, você dá a chance para o teu cliente voltar. Então, ele primeiro vai fazer da tríade, aí depois ele vai fazer a completa, depois ele vai fazer as variáveis. Então, um cliente que de repente teria comprado só uma vez, se você entregasse tudo para ele, de uma vez só, agora ele tem a chance de comprar 3 vezes. Então, pensando, né, no negócio, também é melhor. Então, é melhor para você, é melhor para o seu negócio e é melhor para o seu cliente. Conectando com esse tema, né, da tríade, vem também o erro número 2, que é entregar a tríade sem conectar tudo. Então, às vezes nem só a tríade, fazer a leitura de um desenho sem conectar os pontos. Então, é como se você estivesse lendo coisas separadas, em vez de realmente ver, enxergar tudo integrado, né? Então, vamos pegar até o exemplo da tríade, que fica mais fácil de exemplificar. Então, às vezes, vai fazer o exemplo da tríade, e aí fala o que é um projetor, fala o que é ser emocional, fala o que é ser 3-5, mas não conecta tudo, porque um projetor emocional vai ser muito diferente de um projetor esplênico.
Um manifestador emocional 2,5 vai ser muito diferente de um manifestador do ego 5,1. Então, é importante que quando você for fazer a análise, você integre esses pontos. Isso, inclusive, é algo que a gente ensina, né, dentro do nosso método, que é justamente fazendo essa integração, e a gente já vai até trazendo os exemplos de integração, né? Por exemplo, na aula de autoridade, a gente traz essas conexões, né? Então, a gente, por exemplo, não fala só autoridade emocional e é isso, não. A gente fala o que é uma autoridade emocional num manifestador, o que é uma autoridade emocional num projetor, o que é uma autoridade emocional num gerador, porque os desafios que um manifestador emocional vai ter pode ser muito diferente dos desafios que um gerador emocional vai ter. Então, você precisa ter essa clareza, porque senão, se for para pegar coisa separada, né, se for para pegar blocos de informação, a internet já tá aí, né? A pessoa pode pegar isso em conteúdo do Instagram, né? Não precisaria pagar por uma análise. O papel do analista é justamente integrar tudo, é isso que faz a diferença. Eu recebi alguns meses atrás uma pessoa lá no nosso Instagram perguntando: ah, e agora com a IA? Né? Qual é o risco do analista, ser analista de desenho humano vai estar em risco porque a IA pode entregar tudo? E absolutamente não. Primeiro porque a IA, se vocês forem for ver, meu Deus, o que elas erram, né? Ela erra muito, tem muita informação errada ali. Segundo, que tem dificuldade de fazer essas integrações, já não sabe passar a informação direta certa, né? E para integrar, piorou. Terceiro, que é a questão da pessoa que está lendo aquele desenho, né? A intuição. O IA não tem intuição, a bagagem de vida, né? A experiência que você vai tendo com várias leituras, e aí você já fez várias leituras de geradores, você já sabe, já entendeu quais são os desafios, quais são os potenciais. Ali na prática, você já ouviu tantos geradores que agora, quando você pega um outro gerador, você já sabe, já tem muito mais bagagem. Não é só aquele conhecimento que você aprendeu na formação, é o conhecimento de vivência, que isso nenhum IA vai ter, né? Então, o erro número 2 é não trazer tudo isso, né, na análise, é tentar ser muito técnica e fazer tudo separado. Na verdade, eu acho que até esse seria um erro número 3 também, né? Então, o número 2 não integrar tudo, e o número 3 é tentar ser muito técnica, sabe? Falar as palavras difíceis. E às vezes a gente quer mostrar que sabe, né? E às vezes a gente até quer repetir o que a gente ouviu dos nossos professores. Mas encontra a tua voz, encontra uma forma simples de passar para a pessoa. O desenho humano ele pode ser muito complexo. A gente, no projeto original, a gente já tenta ao máximo simplificar, né? Existem outras linhas que complicam muito mais, na minha opinião. Então a gente já tenta ao máximo simplificar. E simplifique para o seu cliente também. Não seja muito técnica. Não seja só, não vá só, sabe, não leia de uma forma robótica, sabe? Tipo, traz os teus insights sobre aquele desenho, se conecta com a tua intuição antes de fazer a leitura, sabe? Faz uma oração. Eu lembro que quando eu fazia análise, hoje em dia já não faço mais, né? Mas quando eu fazia análise, sempre antes da análise, eu fazia uma oração no começo com um cliente. Eu fazia ao vivo, né? E aí eu fazia assim. A oração era mais ou menos assim, que eu seja um canal aqui, que só a verdade saia da minha boca, que tudo que eu trouxer aqui seja exatamente o que o cliente precisa. Então, eu trazia uma intenção para análise, sabe? Eu não estava só ali. Ah, você é uma projetora, projetores são guias e não sei o que, sabe? Tipo, não, você é uma pessoa e deixa eu ler aqui a tua energia através do desenho humano, e deixa eu trazer os meus insights, deixa eu trazer a minha intuição, sabe? E deixa eu fazer tudo isso de uma forma mais simples. Então, é meio que humanizar, sabe? Eu acho que o erro 3 seria desumanizar a análise, falar de uma forma muito robótica, muito técnica, não trazer a tua bagagem de vida, não trazer a tua intuição e deixar tudo muito robótico, tá? Um quarto erro seria, e aí é algo mais interno, que eu vejo muitas analistas sentirem, é achar que não sabe o suficiente. Então, o erro seria não começar a atender porque acha que não tá pronta ainda, porque acha que não sabe o suficiente. Esse é um erro que é um erro sem pé nem cabeça. Por quê? Porque você, não vou começar porque não estou pronta, porque não sei o suficiente, porque não me sinto confiante. Sendo que a confiança vai vir da prática. Então você vai ficar esperando brotar a confiança ou achar que se você estudar mais, essa confiança vai vir, mas existe um nível de confiança que só vem de você fazer e você perceber que você dá conta. E que é bom, e que o cliente vai dar um feedback, e isso vai aumentando, sabe, a tua confiança, tipo, cara, olha aqui, esse feedback maravilhoso. Então,
esse é um erro que muita gente comete, mas é isso, é meio sem pé nem cabeça, porque você fica num ciclo assim, né, de querer ganhar uma confiança, sendo que, e aí não começa, sendo que a confiança que você está buscando vai vir de começar, vai vir de fazer mesmo, e sabe, tipo, e eu vou fazer, e eu vou confiar que eu sei o suficiente. Uma coisa quando eu comecei, uma coisa que eu acreditava muito é que as pessoas que chegam a mim, elas precisam de mim. Tem mil analistas aí no mundo. Por que que elas escolheram a mim? Então elas precisam de mim. Elas estão prontas para o que eu tenho para entregar, sabe? Se fosse outra pessoa que fosse servi-la de uma forma melhor, ela teria encontrado outra pessoa e não a mim. E esse é um outro ponto também, né? Que as pessoas não entendem isso. Às vezes a gente acha que a pessoa está querendo fazer uma análise de uma. Não, o teu cliente, ele quer você. Coloca isso na tua cabeça. O teu cliente, ele quer você. Ele quer a tua visão. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz, por exemplo, leitura de mapa astral com umas 6 astrólogas diferentes. Por quê? É porque eu não conhecia o meu mapa? Não, eu já tinha na primeira leitura, na segunda eu já sabia de muita coisa, mas por que que eu continuava fazendo? Porque quando eu encontrava uma pessoa que eu gostava da visão dela, que eu gostava da energia, que eu ressoava com ela, eu queria me enxergar através da leitura dela, através do olhar dela. Então eu marcava mais uma leitura de mapa astral porque eu queria a percepção dela sobre o meu mapa. E isso é verdade para você também. A tua cliente, ela vai se conectar com você, ela vai se conectar com a tua história, ela vai se conectar com a tua visão, ela vai se conectar com quem você é, energeticamente ela vai ressoar com você e ela quer a tua percepção, ela quer a tua leitura. Então, e isso é você, né? Tipo, você já é você. Então, não tem essa coisa de, tipo, ah, não tô pronta, mas você já é você e é você que ela quer. Sabe? Às vezes a gente pensa que a pessoa tá, óbvio que a pessoa vai receber as informações, né? Mas não é só a informação. É isso que eu quero que você entenda. Não é só a informação pela informação, porque ela poderia contratar uma outra pessoa. Por que que ela está contratando você? Porque ela se conectou com você. Então, sim, ela quer a informação através de você. Você é o canal. E aí, quando a informação passa por você, ela vem banhada, né, da tua visão, da tua história, dos teus insights, da tua intuição. Entende? Não é, a informação não chega para a cliente pura, no sentido de tipo, exatamente como foi canalizado pelo Ra. Não, ela vai chegar com a tua visão. Ela vai chegar com a forma como você comunica, né? Então, de repente, a tua forma de explicar os projetores é muito diferente da minha. Não vai perder a essência, mas você tem uma forma que você vai falar e a tua cliente de alma vai entender, vai ressoar nela, sabe? Isso aí eu já ouvi muitas vezes também. Tipo, ah, já tinha ouvido falar sobre esse tal assunto 1000 vezes, mas quando eu ouvi você falar, Ju, aí virou a chave. Entende? É esse tipo de confiança que eu quero que vocês criem em vocês, que é do tipo, o cliente que está chegando para mim, ele precisa de mim, ele precisa da minha visão. Ele vai se beneficiar da minha interpretação do desenho dele. Então, para isso eu já estou pronta, porque eu já sou eu já tenho a minha visão, eu já tenho as minhas histórias e eu não preciso de mais nada. Um outro erro, inclusive, que se conecta com isso é justamente não colocar você no teu conteúdo. Então, muitas vezes as pessoas começam o Instagram, né, e começam a divulgar o desenho humano e criar conteúdo do desenho humano, e eu vejo que tudo isso fica muito técnico. Fica como se fosse só uma biblioteca de desenho humano e não, as pessoas não conseguem ver você, não conseguem sentir você. Até às vezes a forma como você escreve os posts e explica, né, os pontos do desenho humano nos conteúdos ali é numa linguagem que não é a sua. Você de repente está pegando a linguagem do Hal, pegando a linguagem do teu professor, pegando a minha linguagem, a linguagem da IAS, em vez de trazer você naquilo, sabe? Mostrar você naquele conteúdo. Muitas vezes também focam somente no conteúdo do desenho humano e esquecem de contar a sua história, esquecem de contar a tua transformação. É isso que conecta. O que conecta é a história, o que conecta é a transformação. As pessoas compram quando elas estão emocionalmente envolvidas. As pessoas não compram. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a decisão de compra, ela acontece na área do cérebro que lida com as emoções, é o emocional, não é a razão, não é tipo, não tô racionalizando aqui essa compra, a gente compra de uma forma emocional. E para as pessoas estarem emocionalmente envolvidas, elas não vão ficar só emocionalmente envolvidas se você tá só colocando teoria no feed.
se você aparece nos stories só para falar da técnica. Elas vão se envolver com você, com a sua história. Qual foi a sua transformação? Quem era você antes do desenho humano? Quem é você agora? Conta isso para as pessoas. E muitas vezes as pessoas vão se conectar com você justamente por causa disso. Porque elas vão, a dor que você tinha, a transformação que você tem é o que elas querem, né? Então, eu tinha essa dor igual a ela. Olha, ela tá falando dessa dor e tal, e eu também sinto assim. E aí agora ela tá contando da transformação, eu quero essa transformação também. E aí ela vai e compra. Então muitas vezes vocês esquecem de fazer isso, é um erro que vocês cometem. Vocês ficam focando só na técnica, vocês não focam na transformação, vocês não mostram como aquilo pode ser útil para a pessoa, como foi útil para você, vocês não contam a história de vocês, vocês não contam, vocês não mostram qual é a visão de vocês não trazem a linguagem de vocês estão só criando uma biblioteca de desenho humano e não tem vocês ali. Então, esse é um erro que, se você quiser criar uma comunidade, atrair clientes, fazer vendas, você precisa estar ali, sabe? Ah, Ju, mas eu tenho uma marca institucional, assim como você e a tem, né? Que é o projeto original. Sim, mas veja, a gente tá ali, a gente tá contando as nossas histórias, a gente coloca a nossa cara. As pessoas se conectam com pessoas. É por isso que marcas gigantescas, né, que a gente vê no mundo, pagam pessoas para serem a cara delas. Porque se fosse só a marca pela marca, as pessoas não se conectam tanto. Agora, quando tem um famoso sendo a cara daquela marca, as pessoas estão mais propensas a comprar. Então, mesmo que você tenha uma marca institucional, precisa ter a tua cara, sabe? Precisa ter. É aquele ponto que eu tava falando de humanizar, sabe? Humanizar a tua marca. Trazer as suas histórias, trazer a tua transformação, trazer a tua visão. Porque se ficar tudo muito técnico, é muito difícil as pessoas se conectarem. Um outro erro que eu também vejo acontecer bastante é colocar na bio coisas do tipo assim, analista de desenho humano. Ou então, formada em desenho humano. Ou então, faço leitura de desenho humano. Em vez de colocar o resultado ou a transformação. O que é que a pessoa vai ganhar através daquilo? Como é que o desenho humano pode ajudá-la? E muitas vezes essa transformação vai estar conectada com a tua transformação. Não necessariamente, mas muitas vezes sim. Então, sei lá, antes do desenho humano eu me sentia super inadequada, eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. é, Sei lá, achava que tinha alguma coisa errada comigo, que eu tava quebrada. E se você colocar na bio essa transformação, e aí colocar aí embaixo, agende agora sua análise, e já colocar o link lá, é muito mais fácil a pessoa entender o que você faz, o que é que ela vai receber dali, e já ir ter um caminho. Esse é um outro erro também, que eu vejo as pessoas cometerem. Não tem um link, não tem uma chamada para ação. Sabe? Vocês têm que chamar a pessoa para ação. Então, seja colocando o link na bio, seja você fazendo uns stories e você explicando, acabei de sair de uma análise, a análise foi assim e tal. Se você quer marcar a sua, me chama na DM. Nos posts também, sabe? Se você quer saber mais, comente tal palavra, aí você chama a pessoa na DM, vai conversar com ela. Então, tem que ter chamada para ação, né? Tem que ter o link na bio, tem que ter a pessoa precisa dar claro para o cliente como é que ele compra, como é que ele contrata. Então é realmente facilitar o processo de compra. Às vezes as pessoas falam tipo, ninguém está comprando, não tem nada na bio, quase não tem conteúdo no feed, não fala nada nos stories. Não é mágica, gente, tá? Não é mágica. Tem que ter ação, a gente tem que facilitar o caminho do cliente. Um outro erro que eu vejo as pessoas cometerem também é entregar tudo de graça. Então, às vezes que é que eu vejo acontecer? Postei uns stories sobre tal coisa, aí a pessoa me chamou na DM e aí mandou uns 3 áudios falando um monte de coisa, aí eu vi, aí eu fui respondendo, tipo, você dando o seu trabalho de graça ali nas DMs para as pessoas. Se elas estão recebendo de graça, por que que elas vão comprar, né? Se elas estão recebendo de graça, por que que elas vão comprar? Então é importante que você crie esses limites, sabe? Do tipo, oi, fulana, muito legal a tua dúvida e tal. Esse é um assunto profundo que a gente eu só consigo aprofundar na análise. Então, se você quiser saber mais da análise, me fala que eu te passo as informações, sabe? Ou então, tipo, eu lembro quando eu tinha minha marca pessoal, eu não escutava áudios, porque às vezes as pessoas mandavam uns áudios enormes, um monte. E, tipo, eu nem sabia o que é que ia ter ali, né? Áudio é uma coisa meio assim, você abre e só Deus sabe o que é que vai ter ali, né? E aí perdia tempo escutando, e a pessoa ficava chateada se eu não respondesse. Então eu tinha esse limite, né? E eu usava até eu como projetora, eu sou projetora, né? E aí eu dizia, pra honrar a minha energia projetora, né? Que eu sei que eu preciso ser consciente sobre ela,
eu não escuto áudios, eu tenho esse limite que é não escutar áudios. Então, se você puder mandar por escrito, tá? Eu vejo se eu posso te ajudar. Então, eu tinha alguns limites desse tipo para as pessoas entenderem que o meu tempo é precioso, a minha energia é preciosa, o meu trabalho é precioso. Eu não vou trabalhar de graça para ninguém nas DMs, eu não vou ficar entregando tudo de graça nas DMs. Então, esse é um erro que eu vejo e está muito conectado com vocês, com aquela crença que eu falei antes, que é achar que não é suficiente. Ah, não sou boa o suficiente, então o que eu tenho para entregar não é bom o suficiente, não tenho valor suficiente, eu vou entregar de graça nas DMs, né? Então, muitas vezes está conectado com isso. Então, crie esses limites, sabe? Não vai entregar o teu trabalho de graça. Saiba que ele é precioso, né? Transformou a sua vida, olha só. É um conhecimento que transformou a sua vida, que tem o poder de transformar vidas. Olha quão valioso isso é. Bom, se você ainda não curtiu esse vídeo, chegou a hora. Curte aqui para ajudar a gente a crescer, para ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas que precisam ouvir isso. E eu acho que eu falei dos principais. Claro que tem muitos outros, né, que a gente vê, mas eu sinto que são os principais que vão realmente fazer a diferença no negócio de vocês, nas análises de vocês. E eu espero de coração que vocês que estão aí, que já se formaram, que já estão estudando, e não estão conseguindo ir para o mundo, eu espero que vocês, sabe, encontrem esse lugar de força, se lembrem o porquê vocês estão fazendo isso. É, eu espero que vocês não permitam que o medo do julgamento, o medo de errar, o medo de não ser suficiente seja maior do que o medo de não viver o propósito de vocês. Seja maior do que o medo de não cumprir o chamado de vocês, né? Então, o nosso medo maior sempre deve ser esse, né? E aí, se a gente compara o medo, esse medo de não viver o meu chamado, os outros medos ficam pequenos. É tipo, ah, esse medo aqui de postar, eu vou postar mesmo, porque mais importante para mim é viver o meu chamado. Mais importante para mim é cumprir o meu propósito. Mais importante para mim é fazer algo que está alinhado com o meu coração. Mais importante para mim é servir as pessoas. Mais importante para mim é deixar um impacto positivo no mundo. Então contem também se vocês, nem sei se vão assistir esse vídeo, como eu falei, é a primeira vez que eu decidi fazer esse vídeo diretamente para analistas. Mas se você chegou até aqui, você gostou e você quer mais vídeos desse, né, desse estilo, assim, diretamente para analistas de desenho humano, profissionais de desenho humano, coloca aqui. Se tiverem ideias também, coloquem aqui, que aí a gente traz mais, tá bom? Beijo e até a próxima.